Eu vou repetir novamente, que diz assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Nesse texto nós ouvimos aqui, né? Eu li e vocês ouviram, que Pedro não era convertido, né? Porque Jesus disse o quê? Quando tu se converteres. Então, se Jesus disse quando tu se converteres, é porque ele ainda não era convertido. O que é um convertido? Segundo o dicionário, né, o dicionário Aurélio e outros tanto, convertido é mudar, transformar, substituir. Segundo o dicionário bíblico, o termo conversão significa mudança de vida operada por Deus. É o mesmo significado, né? Mudar, transformar, só que por Deus. Essa mudança tem dois aspectos. O primeiro, relacionado com o pecado, chama-se arrependimento, e o segundo, relacionado com a fé. Ou seja, para que eu seja convertido, eu tenho que primeiro me arrepender. Depois que eu me arrependo, eu aceito Jesus como meu Senhor. A gente muitas vezes, aliás, eu mesmo, quando eu comecei a minha caminhada na igreja, eu sempre ouvi assim, os pastores pregando e as pessoas, e elas diziam: você tem que aceitar Jesus como Salvador. Tá certo. Mas antes de ele ser o meu Salvador, eu tenho que aceitar ele também como Senhor. Por quê? Porque para que eu continue no caminho da salvação, ele tem que ser o Senhor absoluto da minha vida. E esse Senhor, ele deixou um código para que nós vivêssemos por ele, que é a Bíblia Sagrada. O Brasil, ele é regido por uma Constituição que na íntegra ninguém cumpre. Mas tem lá as leis, todas as leis pela qual os cidadãos brasileiros e aqueles que não são brasileiros, mas que vivem nesse país, é obrigado a cumprir cada uma daquelas leis. Tem lá as obrigações, os deveres e os direitos dos cidadãos brasileiros. Como qualquer outro país também tem a sua Constituição. E não é diferente com o céu. O céu também tem uma Constituição. Essa aqui, ó. Para que a gente more lá no céu, nós temos que andar de acordo com essa lei, com essa Constituição. E para isso nós temos que nos arrependermos e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E o que é ser um convertido? Dessa forma, a conversão está intimamente ligada com a mudança de rumo na vida de alguém. Converter é mudar completamente de rumo. É você estar num caminho e ir por outro completamente diferente daquele que você estava. Aí você diz: mas eu não fumo, eu não bebo, eu não farro, eu não faço nada. Mas tem uma coisinha que nós nascemos com defeito de fabricação. O Emanuel, a Manu, a neta da Piene, se eles morrerem, eles estão com a entrada no céu garantida. Por quê? Se eu perguntar a Manu se ela sabe o que é pecado, ela não sabe. O Emanuel, pior. Ele não sabe nem que ainda está vivendo nesse mundo. Ele ainda não tem nem consciência disso. Mas nós temos. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Não sabemos? Até mesmo quando nós não conhecemos a Bíblia, nós sabemos como é que um cristão deve andar. Quando vocês veem aí um crente numa mesa de bar, bebendo, mesmo antes de vocês conhecerem, mesmo antes de ter essa igreja aqui, se vocês soubessem que um crente, eu conhecia aquele irmão mora aqui, dizia que era crente, pregava para você, aí você vai e encontra ele numa mesa de bar, bebendo,
Vocês sabem que isso é? É o quê? Hã? Pode falar. Hoje eu quero a ajuda de vocês. É certo? Vocês sabem disso, não sabem? Então nós sabemos o que é certo e o que é errado na vida do cristão. Existe o convertido e existe o convencido. Tem diferença, né? E nós vamos entender isso. A conversão não está ligada com o tempo de crente. Às vezes a pessoa passa 30 anos na igreja, morre na igreja e vai para o inferno. Às vezes você tem apenas um mês que aceitou o Senhor como seu Salvador e já é convertido. A conversão não depende de tempo de igreja. Eu vou aproveitar que eu estou falando desse tema e vou contar só um pedacinho do meu testemunho. Eu me convenci, eu não me converti, olha que é diferente. Eu me convenci em 1996. Quando eu aceitei Jesus, foi numa igreja batista, lá no Pilar, uma cidade chamada Pilar, não sei se vocês já ouviram. Mas eu só passei na Batista 6 meses. Eu estava morando nessa época em Coruripe, na casa da minha mãe. Eles eram pequenininhos. Ela tinha 5 anos e o meu menino, ela ia completar 5 e o meu menino ia completar 3. E eu aceitei Jesus. Quando eu vim morar em Maceió, voltei para morar em Maceió, eu fiquei congregando, passei um tempo na congregação cristã, passei 1 ano lá, e depois eu fui para a Assembleia. E na Assembleia, eu usava a saia lá embaixo, era proibido cortar o cabelo, era proibido fazer sobrancelha, era proibido usar roupa sem manga. Tudo isso era proibido na Assembleia. Só que eu embarquei nessa. Eu achava que eu estava convertida, só que eu estava só convencida. E eu fui para a igreja, comecei a andar na igreja, comecei a viver com os irmãos da igreja. Não faltava um culto. Aí eu era professora da escola bíblica, tomava conta do departamento de adolescentes, era secretária da escola bíblica. Eu tomava conta de um grupo de gestos de senhoras. Tudo isso eu fazia. Era uma das líderes do evangelismo. Tudo isso eu fazia. Cumpria a risca ali. Tudo que eu tinha que era para fazer, eu fazia. Dava um bom testemunho. As pessoas olhavam e diziam assim: aquela realmente, aquela irmã é convertida. Aquela é crente mesmo. Só que, irmãos, quando a gente é convertido, a gente não tem que se esforçar para fazer. A gente faz com prazer, com alegria. Aquele vazio que tem dentro de nós, ele é preenchido. Porque o amor de Deus é suficiente na nossa vida. A gente não sente falta de mais nada. E eu lembro que naquela época eu sentia muita tristeza, eu sentia muita angústia. E eu orava muito a Deus: Senhor, o que é isso? Por que eu não me sinto completa? Parece que falta alguma coisa. E chegou um tempo, irmãos, que eu comecei a me afastar. Aconteceu algumas coisas na minha vida. Eu e o pai deles, nós nos separamos. E comecei a esfriar. Comecei a deixar de ir para a igreja todos os cultos, ia só aos domingos. Comecei a deixar de ler a Bíblia, comecei a deixar de orar. Mas eu dizia que era crente. Eu continuava dizendo que era crente. Isso quando eu tinha o quê? Isso foi em 2005. Hoje eu tenho 51 anos.
parece que é 20, né? Mas tenho 51, já perto dos 52, tá? Eu tinha o quê? Tinha 30 anos. Eu com 30 anos, eu tinha um corpão. Eu gostava nessa época de praia. Ia pra praia só me bronzear, pegar aquele bronze, ficava toda douradinha, as pernas torneadas. Hoje não, né? Mas aí o que é que eu fazia? E eu crente, viu, irmãos? Eu colocava uma mini saia, colocava um shortinho e fazia questão de passar pelos lugares para as pessoas, daqueles homens, né, daqueles assovios, e dizendo que era crente. Só que chegou um dia em que as coisas foram apertando, foi apertando, foi apertando, foi apertando. Quando eu cheguei no fundo do poço, isso eu estou só resumindo, quando eu cheguei no fundo do poço espiritual, no fundo do poço emocional e no fundo do poço financeiro. Quando você está no fundo do poço, você não tem mais para onde descer. A sua opção é: ou você morre no fundo do poço, ou você sobe. E como era que eu ia subir se eu não tinha forças? Só que eu lembro como hoje, em um dia eu passei a noite toda chorando, clamando, orando nos pés de Jesus. E Ele, pela sua grande e infinita misericórdia, me tirou daquele poço. E foi a partir desse dia, agosto de 2009, que verdadeiramente eu comecei, olha que eu não me converti, eu comecei a me converter. Foi no dia em que o Senhor falou comigo cara a cara. Ai, você disse, mas se Jesus fala, fala. Eu ouvi a voz dele como vocês estão ouvindo a minha voz. Leia, ele disse bem assim, leia o Salmo 34. Quando eu acabei de ler, ele disse, agora levante, isso era 5 horas da manhã, agora levante, lave o seu rosto, vista a sua melhor roupa, erga a cabeça, que a partir de hoje sou eu quem governo a sua vida. Você aceita essa aliança? Fechado. Aceitei. E a partir daquele momento, quem dita o que eu devo fazer, o que eu devo vestir, o que eu devo ser, é só Jesus. Eu não visto o que eu quero. Hoje, eu visto o que eu quero com prazer. Mas antes, se eu tiver uma bermuda e o Espírito Santo disser não, eu deixo de vestir a bermuda. Se eu tiver que colocar um vestido, me olhar no espelho, e o Espírito Santo disser não, só que isso, irmãos, não aconteceu de imediato. Se vocês têm uma ideia, mesmo depois dessa experiência, se vocês me encontrassem em alguns momentos, vocês não diziam que eu era crente, pelas vestes que eu vestia. Eu ainda achava que não tinha nada demais. Mas eu estava no processo. Eu vestia vestido com decote bem aqui, ó, e ia para a igreja. Ela está fazendo uma cara ali que não lembra, mas eu lembro muito bem. Era. Então assim, ser convertido é uma coisa, ser convencido é outra. Foi a partir desse momento que eu vim ver que eu estava naquela época de 96 a 2009, eu não era convertida, eu era convencida. Eu fui convencida pelo Evangelho a abraçar uma religião. Eu era religiosa. Ser convertido é deixar que Deus trabalhe na sua vida como Ele quer. Ser convertido é quando você coloca tudo nas mãos do Senhor e vai viver de acordo com a vontade dEle. E isso acontece de imediato. Com algumas pessoas acontece, mas não é com todo mundo. A maioria das pessoas, a conversão vai acontecendo aos poucos. Eu vou me sentindo mal em estar no meio de certas pessoas. Depois eu me sinto mal com aquilo que eu visto.
as pessoas vão vir se afastando de mim naturalmente. Por quê? Porque eu já não ando, já não falo mais a mesma língua, já não ando para onde elas andam. Então eu fico chata, porque eu só quero falar de Jesus, eu só quero falar da palavra de Deus. Se a pessoa está errada, eu vou lá e digo: você está errada, você está no pecado, você tem que aceitar Jesus. Aí, para quem não é crente, isso é uma chatice. E quem não é crente não quer andar com quem é crente. Por quê? Porque o crente vai querer estar sempre na igreja, vai querer sempre estar envolvido com as coisas de Deus. E quem não é, ele vai sempre puxar para o caminho contrário. Vemos o caso de Pedro, né? Pedro, ele passou o quê? 3 anos andando com Jesus, mais de 3 anos. Só que ele não era convertido. Ele só se converteu depois que Jesus morreu. Eu não sei se vocês já ouviram que Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando ele negou Jesus 3 vezes, que ele disse: por ti, mestre, eu até morro. Aí Jesus disse: Pedro, tu não sabe de nada. O diabo me pediu para te cirandar, para te moer como trigo. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não morra. Mas quando tu se converteres, tu lembra de falar a palavra de Deus para os teus irmãos. E foi isso que Pedro fez. Pedro se converteu de uma maneira, irmãos, que ele foi morto, crucificado na cruz, da mesma forma que Jesus. Só que ele não se achou digno de morrer como o mestre dele. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Mas até Pedro se converter, Pedro era atrevido, Pedro era impulsivo, e Pedro achava que era convertido, mas não era. No momento em que alguém disse, olhou para ele e disse: tu conhece aquele homem? Tu conhece? Tu é amigo dele? Ele disse o quê? Não conheço. Negou 3 vezes, quando ele disse que ia até a morte com Jesus. Então, assim, muitas vezes nós achamos que somos convertidos e na verdade só somos convencidos. Muitas vezes nós estamos fazendo tudo certinho, mas é só aparência. Porque Deus não quer só as vestimentas perfeitas, a maneira de andar perfeita. Deus quer isso, sim. Isso faz parte da vida do cristão. Mas Deus olha o nosso coração. Qual é a intenção que eu estou fazendo isso? Qual é o meu propósito? Realmente é morar no céu? Ou é só aparecer para os outros que eu sou crente? Ou parecer para os outros? Então, Deus olha o profundo, o oculto. Ninguém consegue se esconder do Senhor. E tem gente, como eu, que mentia para si mesmo, dizendo que era crente, e não era. Se eu morresse entre 96 e 2009, eu ia para o inferno. Mas eu só vim perceber isso muitos anos depois de estar andando na igreja. A verdadeira conversão é aquela que aplica a palavra de Deus na vida prática do cotidiano. A verdadeira conversão é aquela que imita a Cristo, transformando o indivíduo em discípulo e cristão. É aquela verdadeira conversão em que nós nos vestimos espiritualmente com o traje do Espírito Santo. Convertido ou convencido? Olha só o que diz esse versículo: revesti-me, restituí-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Isso é no Salmo 51. Quando nós somos verdadeiramente convertidos, nós queremos que as pessoas aceitem esse Senhor e Salvador para ir morar no céu, porque nós passamos a
a viver em comunhão com Jesus de uma tal forma que nós nos entristecemos quando sabemos que se aquela pessoa que ainda não aceitou Cristo, se ela morrer, a gente não vai encontrar ela no céu. Nós, quando temos o Espírito Santo de Deus, nós ficamos tristes quando vemos alguém no pecado. Mas nós ficamos tristes e vamos orar, vamos fazer algo para que ele abra os olhos ou que ela abra os olhos e veja o caminho errado em que se encontra e passe a andar no caminho correto. Qual é o caminho correto? É essa a igreja? Não, é todo aquele que anda na palavra de Deus. O caminho correto, você precisa congregar em uma igreja, mas se essa igreja não pregar a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus como ela é, você só está se enganando a si mesmo. Será que somos hoje uma igreja de convertidos ou convencidos? Isso é uma pergunta que nós devemos responder a nós mesmos. Vocês não precisam responder para mim nem para o pastor, mas vocês precisam refletir, analisar, olhar para dentro de si mesmo e perguntar, de acordo com a palavra de Deus, será que eu estou convertido ou convencido? Será que eu estou andando de acordo com aquilo que Jesus quer que eu ande? Será que eu estou fazendo a vontade daquele que eu digo que é o meu Senhor? Então nós temos que fazer essas perguntas. Não é fácil identificar formalmente um convertido do convencido. Diferenciar não é fácil, porque muitas vezes nós vemos as pessoas e nós identificamos de cara. Aquele dali diz que é crente, mas ele não tem nada, as práticas deles não mostram. Mas já tem outras pessoas, como eu, que as pessoas olhavam e jamais ia dizer que não era. Por quê? Porque eu fazia questão, era como Paulo. Paulo, antes de conhecer Jesus, ele era impecável no cumprimento da lei. E Paulo era judeu. E ele perseguia o povo de Deus porque ele julgava que estava ajudando a Deus, estava fazendo um trabalho para Deus. Então, ele era tão certinho, de acordo com a lei, que ele perseguia aqueles que seguiam a Jesus Cristo, achando que estava fazendo o bem para o Deus Todo-Poderoso. Até o dia em que ele se converteu. Quando foi que Paulo se converteu? Quando ele encontrou-se com Jesus no caminho indo para Damasco. Que ele caiu no chão e ficou cego como um clarão. Quando Jesus disse: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Paulo disse: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, aquele que tu me persegues. A partir desse dia, Paulo se converteu. Se converteu de tal forma que eu acho que na Bíblia não tem alguém que sofreu mais que Paulo pela causa do Evangelho. Pode ter que sofreu igual. Mas depois que Jesus partiu, na pregação do Evangelho, Paulo sofreu e muito depois de convertido. Então, ser convertido, irmãos, vai nos trazer alguns problemas. Que muitos não querem esses problemas na sua vida. Muitas vezes, quando a gente se converte, vamos ter problemas com o nosso esposo ou esposa, com os filhos ou filhas, com os pais, com o sogro ou sogras, quando nós verdadeiramente nos convertemos. Por quê? Porque é um mundo completamente diferente. Alguém já disse que o homem reto tem virtudes além do que pode expressar, mas o hipócrita expressa muito além das virtudes que possui. Ou seja, você conhece, eu já conheci pessoas que não eram cristãs, que não eram crentes, mas eram corretíssimas, só falavam a verdade, comprava, pagava, tinha palavra, se ela dissesse, ela fazia.
se vestia decente, não andava em farra. Aí, geralmente a gente com essas pessoas, a gente diz assim, só falta ser crente. Mas infelizmente, aquela pessoa que tem uma vida impecável, se ela não confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Jesus não vai decidir por ela. Ele deu essa tarefa a mim e a você. Às vezes as pessoas dizem assim, Deus sabe, Deus me bote no lugar que Ele quiser. Não. Deus lhe deu essa tarefa. Se tem uma coisa que Deus não vai fazer por você, é a escolha. A tarefa, nós quando nascemos, o Emanuel nasceu, ele só vai ter duas certezas na vida. Uma é que vai morrer. Se Jesus não voltar e ele não for arrebatado, ele vai morrer. Com toda certeza. Todo mundo aqui, se Jesus não voltar antes, nós vamos morrer. E a outra é que nós vamos ter que fazer escolhas. A vida do ser humano é uma vida de escolhas. Agora existem dois caminhos. O Senhor colocou dois caminhos. Ele disse, olha, eu ponho diante de tu a bênção e a maldição. Mas Ele falou na palavra dele, escolhe a bênção. Mas sabe o que é que nós fazemos? Na maioria das vezes, escolhemos a maldição. E achamos que é bênção. Irmãos, nós temos um inimigo chamado... Nós temos dois inimigos neste mundo. Um é o diabo. Esse é mais fácil da gente lidar com ele, porque nós o conhecemos se lermos a Bíblia. E se tivermos o Espírito Santo, nós sabemos lidar com ele. E o outro é a carne. Essa é mais difícil do que o diabo. Por quê? Porque nós vivemos dentro dela. Não temos como nos livrarmos da carne. E a carne só nos chama para o pecado. A nossa natureza, ela é inclinada para as coisas do mundo, mundana. Tudo que vai de encontro à palavra de Deus, que desagrada a Deus, essa terrível, dessa carne. Que o nosso espírito está dentro dela. E que nós só vamos nos livrar dela quando morrermos ou quando Jesus voltar. Até lá nós temos que conviver com ela. Esse é são dois. Esse eu ainda acho que é pior. Vencer a minha natureza é pior do que o diabo. Do que vencer o diabo. Porque o diabo Jesus já venceu lá na cruz. Ele já está derrotado. Mas eu tenho que conviver. O meu espírito tem que habitar neste corpo que tem uma natureza pecaminosa. Uma coisa é ser convertido pela graça de Deus. Outra, bem diferente, é tornar-se prosélito de um sistema religioso. Jesus desaprovou esta tática. Ele disse, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, porque percorreis terra e mar para fazer um prosélito. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes filho do inferno do que vocês. Vocês não sabem o que é um prosélito, né? Alguém aqui sabe o que é? É uma pessoa convencida a um sistema sem a transformação de seu caráter. Eu era uma prosélita. Eu era uma pessoa convencida pelo sistema, pela palavra, mas eu não era convertida no caráter. Então, o meu caráter continuava o mesmo. Só que eu era convencida e tentava me enquadrar, aliás, eu tentava enquadrar Deus na minha vida. E é o contrário, eu tenho que me enquadrar de acordo com o que Deus quer. Não é a palavra enquadrar-se em mim. O prosélito se constitui num praticante ritual, privado totalmente da vida espiritual. Era justamente isso que eu fazia. Eu era um praticante. E olha que eu fazia direitinho, viu? Eu era a primeira a chegar.
Eu era a última a sair. Não faltava um culto, chegava antes da hora, fazia direitinho. Mas se eu morresse, eu ia para o inferno. Eu não era convertida. Sabemos muito bem que o condicionamento repressivo de um sistema religioso austero pode forjar hábitos morais extremamente válidos para a convivência social. Muitas pessoas, em razão de sua rígida ética religiosa, estão livres de uma vida na cadeia, mas não isenta da condenação eterna. É aquilo que eu estava falando. Muitas das pessoas que vivem corretamente, elas estão livres perante a sociedade. Elas não cometem crime, andam certinho. Mas infelizmente, como eu era totalmente correta. Se eu morresse, eu ia para o inferno. E eu achava que não. Mas eu tive que fazer uma autoanálise e pedir o Espírito Santo para me transformar. E olha, irmãos, ainda falta muita coisa. E a gente só para de mudar, de melhorar, crescer espiritualmente quando Jesus voltar. Quando alcançarmos o corpo incorruptível. E esse corpo incorruptível só quando Jesus voltar. Até lá nós temos que ir nos melhorando, nos aperfeiçoando, como a palavra diz, de glória em glória. Hoje, se você perguntar, e hoje, irmã? Se você morrer hoje, você vai... Hoje, agora, se eu morrer aqui, eu tenho certeza que eu vou estar diante de Deus. Amanhã eu já não sei. Por quê? Porque eu posso pecar. É como eu disse, enquanto eu estiver nessa carne, enquanto nós estivermos nessa carne, nós estamos sujeitos a pecar. Nós só não podemos deixar que o pecado seja um hábito na nossa vida. E eu costumo dizer, eu já ensinei isso até para as crianças, que pecado não é só matar, roubar, estuprar, essas coisas não, mentir. Vocês sabiam que pecado pode ser uma coisa boa para você, mas quando aquilo afasta você de Deus, se torna pecado. Então, pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, que tira a nossa comunhão com Deus. Jesus contou uma parábola sobre um homem que deu uma festa e convidou pessoas para aquela festa. E um deu uma desculpa de que tinha comprado um campo. Comprar um campo é uma coisa boa, né? Comprar uma fazenda não é uma coisa boa? E tinha ido olhar aquele campo. O outro tinha casado. Casar não é uma coisa boa? Tinha casado. E tinha a lua de mel, a festa. E o outro tinha comprado uma junta de boi para arar a terra, ó. Coisa boa. Mas as três coisas foram desculpas para nos afastar de Deus. Que a gente vigie. Jesus disse, vigie e ora. Para que a gente não deixe as coisas que a gente acha que não é nada demais nos engolir de tal forma que a gente não consiga mais sair daquele buraco. Pela graça e misericórdia do Senhor, Ele me tirou. Porque se fosse dependente de mim, eu estava lá. E foi aquelas coisinhas, nada demais. Deus só quer o meu coração. Deus não está vendo isso. Deus vai ligar para isso. Deus quer que eu seja feliz. E nesse Deus quer que eu seja feliz, eu estava achando que Deus queria que eu fosse feliz de qualquer jeito. Não importava como eu era feliz. O importante era ser feliz. Mas aquele não importa estava me afastando de Deus. E me afastou até a tal ponto que eu me afundei totalmente no pecado. Que não restava mais nada. Deus teve misericórdia de mim, como Ele tem de qualquer um. Mas não é todo mundo que tem a bênção que eu tive.
de não morrer no pecado. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação e o pastor contou uma história que eu acho muito interessante para ilustrar como a gente deixa o pecado tomar conta da nossa vida e a gente nem percebe. Um senhor chegou na casa de um homem e pediu para comprar a casa dele. Ele disse que não vendia de maneira nenhuma. Ele insistiu e ele disse não. Aí ele disse, então façamos o seguinte, deixe eu comprar esse espaçozinho aqui na sua sala para eu colocar um prego. Aí isso é um prego só. Ele vendeu. Aí ele foi lá e colocou o prego. Um pregozinho, né? Mal a gente vê um prego na parede. Aí passou-se 4 meses e o homem não apareceu. Daqui a pouco ele chega com um saco nas costas. Só que esse saco estava cheio de coisas podres, carniça. Ele chegou, entrou e pendurou o saco no prego. Aí o dono da casa disse, mas você não pode fazer isso? Ele disse, epa, posso sim. Eu comprei o prego e o prego é meu. E o dono da casa não podia fazer nada. Ele pendurou o saco cheio de carniça no prego dele. E ele não podia fazer nada. Apenas um prego. E o dono da casa acabou saindo da casa. Por quê? Você já imaginou você com um corpo morto dentro de casa? Um animal morto dentro de casa? Você consegue passar dias e dias? O que isso significa? Que o diabo só quer uma brechazinha para entrar. Ele entrou e tomou toda a casa. Você nem percebeu, mas ele tomou todos os espaços da casa. E você não conseguia mais ficar dentro daquela casa. É isso que o diabo faz com a nossa vida se a gente não vigiar. Só uma brechazinha, só um pregozinho na parede. E ele leva a nossa alma para o inferno, que é o lugar dele, não o nosso. Deus criou o inferno para o diabo e os seus anjos, não foi para o ser humano. Só que ele deu a escolha para que a gente fizesse. Ele disse, olha, eu criei este lugar aqui e criei um paraíso, mas você escolhe para onde você quer ir. Não é Deus, não coloque isso na conta de Deus, porque Deus não é responsável pela sua escolha. Quem escolhe para onde vai sou eu, é você. Então não deixe que o diabo coloque um prego na sua vida. Analise se realmente você já é convertido ou se é apenas convencido. E saia do meio dos convencidos e venha para o lado dos convertidos. Mas isso ninguém pode fazer. É cada um de nós que temos que nos analisarmos. Olhar para dentro de mim. De acordo com o que está escrito aqui nessa palavra. Se realmente nós temos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Como o principal da nossa vida. Será que eu, é isso que temos que perguntar, sou capaz de dar minha vida por Jesus? Foi isso que ele disse. Quem quiser, ele não obriga, quem quiser me seguir, morra para o mundo, deixe as coisas do mundo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus é a coisa mais maravilhosa, gloriosa e sacrificosa. Não sei nem se essa palavra existe, mas se não existir, eu inventei agora. Que existe nesse mundo. Por quê? Porque todos os dias você tem que morrer para o mundo. Mas em compensação, todos os dias eu estou mais perto de Jesus. E viver perto de Jesus não existe coisa melhor. Ser cuidado por esse Senhor, não existe coisa melhor. Então que cada dia nós venhamos morrer para o mundo e viver para Deus.
Como Paulo disse. Paulo falou: eu estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, vivo-a na vida do Filho de Deus. Que nós venhamos viver em Cristo. Que não seja eu que viva a minha vida do jeito que eu quero, mas que seja Cristo que viva em mim como Ele quer. Amém? Vamos orar? O pastor vai orar e vai encerrar. Pastor? Podem ficar de pé, irmãos, para orarmos. A minha casa fique cheia, pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provarão o meu jantar. Pai amado, aqui está a tua palavra, Senhor, que o teu Espírito Santo, ó Deus, aplique em nossa vida, na vida de cada um, como o Senhor acha que deve, Pai. Que o teu Espírito Santo trabalhe na nossa vida através dessa palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, como eu já falei, né? Jesus, ele falava muito por parábola. Era uma história que ele contava, né? Com as coisas do dia a dia das pessoas, para ilustrar algo que ele queria explicar espiritualmente. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o que quer dizer esse banquete, esse convite que Deus está nos fazendo. Primeiro, o banquete simboliza o reino de Deus. Aquele homem, aquele Senhor, simboliza Deus. E o servo simboliza Cristo. Então, nessa parábola, Deus, aquele homem que fez aquele banquete, aquela mesa, aquela casa, simboliza o céu, para onde vamos. Aquele homem que fez aquele banquete, aquela ceia, que queria ver a casa cheia, simboliza Deus. Ele quer a casa dele cheia, mas cheia daqueles que querem verdadeiramente Ele. E Jesus Cristo foi o servo, o seu Filho amado, que Ele mandou para fazer esse convite a um grupo de pessoas, e essas pessoas rejeitaram. Nessa parábola, o Senhor manda Jesus convidar essas pessoas. E de início, essas pessoas, vocês imaginam quem sejam essas pessoas que receberam os primeiros convites? Porque naquela época, mandavam se convidar, era a cultura naquela época. Aí dizia: olha, tal dia eu vou fazer uma festa, você aceita o meu convite? Aí a pessoa ia dizer se aceitava ou não. Por quê? Porque não tinha facilidade que nós temos hoje, né? Se chegar alguém hoje na nossa casa, a gente não tiver nada, a gente vai no supermercado, compra aí. E naquela época não. Eles tinham que matar, eles tinham que preparar. Então eles convidavam com antecedência. Mas como nós fazemos hoje, quando a gente convida alguém para um casamento, um aniversário, a gente quer saber se aquela pessoa vai ou não. Por quê? Porque nós queremos saber quanto de comida nós vamos fazer. É isso? Então, aquele senhor, ele convidou as pessoas disseram: não, vou. No dia eu vou estar lá. Quando foi o dia que ele preparou tudo, que a comida já estava posta, a mesa já estava posta, a comida já estava preparada, ele manda o servo avisar aqueles convidados que a ceia já está pronta. E o que é que eles fazem? Um diz assim: eita, eu comprei um sítio, comprei uma fazenda, comprei umas terras e tenho que ir lá dar uma olhada. O outro diz: eu comprei 5 juntas de bois e eu tenho que ver se os bois realmente prestam. O outro diz: eu casei e não vai dar para eu ir. Sabe quem era esse povo? Os judeus. Jesus, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Jesus veio para o povo judeu. Eu não sei se vocês lembram de uma passagem na Bíblia em que a mulher estava com uma filha endemoniada e ela não era judia, ela não era do povo judeu.
ela era uma mulher gentil, uma mulher pecadora, uma mulher do mundo. Só que de outra nação. Só que ela ouviu dizer que Jesus, ele operava milagre, ele curava. Aí ela disse, eu vou lá, pedi para ele curar minha filha. Deixou a filha em casa e correu aos pés de Jesus. E disse, Senhor, a minha filha está endemoniada. E eu sei que o Senhor pode curar. Jesus não deu ouvidos àquela mulher. E depois de ela muito insistir, Jesus disse assim, mulher, não é lícito. Não, primeiro ele disse, eu vim apenas para as ovelhas de Israel. Ele disse, eu vim apenas para os judeus. Só que ela não se deu por vencida. O que foi que ela fez? Ela o adorou, ela se humilhou, ela dobrou-se e disse, Senhor, tem misericórdia da minha filha. Aí o Senhor disse, não é lícito pegar os pães dos filhos e dar para os cachorrinhos. Diante disso, o que foi que ela fez? Ela continuou adorando, prostrou-se, beijando os pés do Senhor e disse, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então Deus, quando mandou Jesus, ele mandou para os povo de Israel. Só que os sacerdotes, os mestres da lei, não quiseram Jesus. Por quê? Porque Jesus não se enquadrava naquilo que eles queriam. Jesus curava no sábado. Eles diziam, não pode. Jesus comia com os pecadores. Eles diziam, não pode. Jesus tocava no leproso. Eles diziam, não pode. Tudo que era, como é que eu vou dizer assim, religiosidade, Jesus era contra, ia de encontro. E aqueles homens rejeitaram Jesus. E o que foi que Deus fez? O dono da festa, o dono da casa que preparou a ceia, já que vocês não querem, já que vocês rejeitaram, chama aí, chama todo mundo, envia um convite a todo mundo, entra em todos os becos, em toda a cidade, em todo lugar. Aquele que aceitar, ele vai se sentar à minha mesa e vai ser servido pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele diz, olha, chama coxo, chama aleijado, chama leproso, chama tudo que não presta, tudo pobre, tudo que vocês rejeitam, fariseus, mestre da lei, eu vou aceitar. E Jesus saiu, pregando em todos os lugares, curando as pessoas, tocando nos leprosos. E quando ele foi embora, que ele morreu na cruz, ele disse para aqueles que o aceitaram, ide, vocês que são meus discípulos, vão fazer o mesmo que eu fiz. Vão pelo mundo, pregando o evangelho da salvação, as boas novas. Por quê? Porque a casa do meu pai tem muitos lugares e eu quero ver ela cheia. E até hoje Jesus está esperando, Deus está esperando que essa casa fique cheia. Ainda tem lugar vazio naquela mesa para quem quiser sentar naquela mesa. E aquele servo saiu. Jesus veio para o que era seu e os seus o rejeitaram. Só que se não fosse a rejeição do povo de Israel, nós hoje não estaríamos aqui. Porque o povo de Israel rejeitou o convite para sentar-se à mesa. Nós temos o privilégio de sentar à mesa com o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Nós vamos ter o privilégio de ser servido por Jesus. Vocês já imaginaram isso, irmãos? Você sentar na mesa e Jesus vem servindo.
Todo-Poderoso, Deus único, servindo você e sempre, sempre ao lado dele, eternamente. Só que tem um probleminha aí, né? O servo foi, chamou todo mundo da cidade, tudo quanto era lugar na cidade, ele foi e chamou, e ainda restava lugar. E o seu Senhor disse: vai pelos caminhos, vai para onde for, eu quero a minha mesa completa. Sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque essa mesa ainda não está completa. E sabe de quem é a culpa dessa mesa não estar completa? É minha, é sua. Porque nós não fazemos a vontade dele. E não estamos pregando a palavra e vivendo a palavra como ele quer. Enquanto essa mesa não estiver completa, ele não voltará. Só que só falta alguns lugares. E são muito poucos os lugares que faltam. Tem outra parábola no livro de Mateus que é semelhante a essa. Só que lá era um banquete. Jesus conta que era um banquete de casamento. É simbolizando o casamento do noivo com a noiva. Para sentar nessa mesa, você primeiro recebe o convite. Você aceita o convite. Nem todos aceitam o convite para jantar com o Rei dos Reis. Infelizmente, nem todos aceitam o convite. Alguns aceitam o convite, mas não querem usar os trajes adequados para sentar à mesa. Vocês sabiam que existe um traje especial que nós vamos usar naquele dia na bodas do Cordeiro? As nossas vestes têm que estar brancas, como a do Cordeiro, semelhante a dele. Eu não sei se vocês já receberam algum convite para um casamento. E vocês vão do jeito que estão aqui? Vocês vão do jeito que estão aqui? Vocês vão do jeito que estão em casa? Não, eu recebi o casamento e vou embora. Vocês vão colocar, nós colocamos uma roupa adequada para o casamento, não é isso? Se for homem, vai colocar uma camisa de social. Tem casamento que diz até a roupa que nós devemos ir. Se é traje a rigor, se é traje social, se é traje esporte fino. Nem todo lugar você entra com toda a roupa. Se você for para um tribunal, lá está escrito: proibido entrar de bermuda, proibido entrar sem camisa. Nós temos, para sentar nessa mesa, nós temos que ter um traje. E naquela parábola lá em Mateus, Jesus conta a parábola das bodas. Tinha um que estava sem traje adequado para estar num casamento. Paulo, ele diz que nós vamos ter um corpo incorruptível, um corpo espiritual, um corpo transformado. E para sentar naquela mesa, nós temos que estar vestido igual ao Senhor que vai nos servir. O Salmo 15, ele faz uma pergunta: quem habitará na tua casa? E ali ele diz: quem é que vai habitar? Quem poderá sentar à mesa do Senhor? Aquele que tem o coração limpo, que tem um coração puro, que tem as mãos limpas, que tem a vida reta, que fala a verdade, que faz a vontade de Deus. Essa é a roupa que nós temos que vestir quando recebemos um convite. Tem um manual quando nós recebemos o convite. Se nós aceitarmos esse convite, nós temos que andar de acordo com o manual de quem nos convidou. E nem todo mundo quer andar de acordo com esse manual.
Você veja, quantas desculpas nós damos semelhante àquele povo. Se você comprou um sítio ou uma fazenda, se você comprou uma terra, antes de você comprar, você vai lá, olha a terra e depois é que compra. Ou você compra uma terra sem saber como é a terra, você vai lá. Então você já vê que é uma desculpa esfarrapada. Comprei um sítio, eu vou ter que olhar. Já é uma desculpa que ninguém comprou um sítio sem. Comprei 5 juntas de boi. Como é que você compra boi sem olhar se o boi presta, se o boi não presta, se ele tem condições de arar a terra, se não tem? Outra desculpa esfarrapada. Só que essas duas desculpas nós vemos que é o quê? Coisas materiais. Ou seja, nós damos prioridade o que é mais importante para nós. E naquele momento, aquelas pessoas que deram essa desculpa, deram importância para o que mais interessava. Ou seja, hoje o que é que nós fazemos? Não, eu não vou para o culto não. O culto pode esperar. Tem coisas mais interessantes para fazer. Às vezes a gente passa o dia todinha, de manhã todinha. Quando chega meio-dia, eu tenho que fazer o almoço. Só que o culto é 3 horas. E não vai dar tempo de eu fazer o almoço e almoçar. Vocês já perceberam que nós damos as mesmas desculpas para não viver aquilo que Deus quer que nós vivemos? Nós damos mais importância às coisas do que a Deus. Nós damos mais importância às pessoas do que a Deus. O outro diz o quê? Eu casei. Ele não poderia levar a mulher não? Para casamento, para festa? E por isso eu não posso ir. Ou seja, a minha família é mais importante do que eu sentar à mesa do rei. E o que foi que Jesus disse? Aquele que não deixar pai, mãe, filho, marido, mulher, não é digno de mim. O rei está fazendo um convite. E se eu aceitei esse convite do rei, eu tenho que viver de acordo com a vontade dele. É fácil? Não é. Só que quando nós aceitamos esse convite, nós temos que abrir mão da nossa vida. Quando nós aceitamos o convite do rei, se nós realmente queremos um dia sentar naquela mesa que ainda tem espaço para quem quiser, nós temos que renunciar. E quantos querem renunciar? Nós queremos sentar na mesa, mas não queremos renunciar. Nós queremos sentar na mesa, mas nós não queremos abrir mão da nossa vontade. Nós queremos sentar na mesa, mas nós não queremos abrir mão dos nossos desejos. Nós queremos sentar na mesa, mas nós queremos sentar na mesa da nossa maneira. E não da maneira como Deus quer. Esse é o problema, irmãos. Os sacerdotes, eles queriam sentar na mesa, mas eles queriam que o servo se enquadrasse na mesa deles. E não ele se enquadrar na mesa do Senhor, do seu Senhor. Então, hoje eu trouxe essa meditação para que nós venhamos meditar. Será que realmente eu aceitei esse convite? De verdade? Será que dentro de mim está assim, uma chama queimando para sentar na mesa com o meu Senhor, contemplar o seu rosto? Como aquele louvor que a gente cantou domingo. Um dia só me basta para contemplar o Senhor como Ele é. Um dia eu vou deixar esse torrão ao léu e vou morar no céu. Será que está ardendo? Será que realmente nós estamos renunciando aquilo que Deus disse para nós renunciarmos? Ele
aquele que quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, nós temos que nascer diariamente, nós temos que nos convertermos diariamente, nós temos que aceitar Jesus diariamente. Tem que haver uma transformação dentro do meu ser, tem que haver uma transformação de caráter. Jesus disse: venha, pode vir, o pobre, o pecador, o cego, o aleijado, mas para estar sentado na minha mesa, vai ter que ser transformado. Ele chamou todos, mas quando você chega lá, diante daquela mesa, você não vai ver nenhum cego, nenhum aleijado, nenhum coxo, nenhum endemoniado. Você vai ver todos parecidos com Jesus. Então, quando Jesus faz o convite, esse convite para esse banquete, ele convida qualquer um. O convite está aberto, o jantar está preparado, a mesa está posta. E se nós aceitarmos esse convite, eu já aceitei. E eu estou lutando todos os dias para que quando naquele dia a trombeta soar, eu esteja ouvindo e seja transformada à semelhança do meu mestre. Nós temos que lutar, irmãos. E isso é possível sim. Deus não deixou nada para nós, os seus servos, fazerem que seja impossível. O impossível Ele fez. O impossível Ele faz. Mas o possível é para mim e para você fazer. Aquilo que eu posso fazer, Ele não vai fazer por mim. Muita gente diz assim: Deus é que sabe se eu vou para o céu ou não. Não. Ele sabe sim. Mas a escolha é minha. Eu que tenho que escolher para onde eu quero que eu vá. Para onde eu quero ir. Sou eu que tenho que escolher. Deus não vai escolher por ninguém. Cada um de nós temos que aceitar ou não o convite. E Ele ainda diz: eu coloquei diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês têm que escolher. O Senhor nos deu o livre-arbítrio para que nós possamos fazer essa escolha. Mas nós temos que escolher. E eu oro para que cada um de nós aqui venhamos escolher a bênção. Venhamos escolher sentar à mesa do Rei. Que nós venhamos escolher deixar Jesus transformar a nossa vida diariamente. Que nós venhamos escolher que Jesus mude aquilo que nós não conseguimos mudar. Tem coisas que é difícil de nós nos libertarmos, de nós abrirmos mão. Mas não seja como o jovem rico, que ficou triste, porque ele não quis abrir mão da fortuna que ele tinha para seguir Jesus. Muitas vezes é uma coisa tão pequena, que você dá mais importância do que Deus. É uma coisa tão insignificante que você transforma numa coisa tão importante na sua vida, que você prefere deixar de sentar à mesa do Rei do que abrir mão disso. Cada um de nós, eu também tenho, eu já contei um pouquinho do meu testemunho aqui. Não é fácil para ninguém, mas Jesus disse que é possível. Ele nos deixou o Espírito Santo. Ele já venceu por nós. Só basta a gente continuar. Ele abriu o caminho e disse: olha, o caminho é esse. O caminho é estreito, a porta é apertada, mas se você perseverar, você vai chegar até o final dele. E no final tem uma mesa, um banquete esperando por mim e por você. Cabe cada um de nós decidirmos onde nós queremos passar a eternidade. Se nós aceitarmos este convite de Jesus, se nós aceitamos este convite, nós temos que viver de acordo com a sua lei. Nós temos que deixar a mentira, nós temos que deixar a hipocrisia, nós temos que deixar
tudo aquilo que nos afasta do Senhor. A inveja, a fofoca, o disse-me-disse, nós devemos deixar tudo. Às vezes as pessoas acham que pecado é só roubar, é só se prostituir, é só adulterar. Isso é pecado, sim. Mas aquela coisinha pequenininha que você acha que não tem importância nenhuma, que Deus não está ligando, aquela mentirinha, aquele desejo que você tem no seu coração, que ninguém sabe, só você e Deus, é aquilo que vai impedir, se você não vestir-se com os trajes apropriados, de sentar na mesa do rei. E eu acho que aqui, nessa tarde, não tem ninguém que quer ficar de fora da mesa do rei. Eu tenho. Ainda tem espaço. Deus disse, ainda tem espaço para quem quiser vir para cear comigo. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Muitos poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Então a ceia está pronta, o banquete está preparado, a mesa está posta. Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Em algumas traduções diz, há muitos quartos. Eu vou preparar lugar. E quando eu estiver preparado, eu volto para buscar. Este lugar já está pronto, já está preparado, o banquete já está pronto, só precisa os convidados chegar lá. Então cabe cada um de nós insistirmos com aquele que ainda está faltando aceitar esse convite. Vamos! Não, eu não vou não. Vamos! Não, eu não vou não. A gente se cansa, né? De chamar, de convidar. Mas não canse, irmãos. Todos os domingos. Você já está se tornando chato. Você é mais chato ainda. Mas todos os domingos, todos os sábados eu vou estar. Vamos para o culto. Vamos para a casa do Senhor. Vamos adorar o Senhor. Vamos. E lá você vai ser preparado para sentar na mesa do banquete. Então insista com o seu vizinho, insista com o seu familiar, para que ele não fique fora do banquete. Para que nós possamos apressar a vida do Senhor. Para que a mesa esteja completa. Para que a casa esteja cheia. E ele volte para levar a sua noiva. E nos banquetearmos com o Senhor. Amém? Que essa palavra tenha falado com vocês, como falou comigo. Esse convite que Deus fez, mandou seu filho amado, seu filho único, para fazer esse convite. E eles rejeitaram. E nós aceitamos. E por aceitar esse convite, nós estamos aqui, adorando ao Rei dos Reis e caminhando para a Nova Jerusalém. E que nós não venhamos deixar nada nos impedirmos de sentar naquela mesa, na mesa do banquete, que já está posto e esperando os convidados. Que cada um de nós venhamos orar por aqueles que ainda não aceitaram esse convite. Porque, irmãos, o convite não é eterno, não. Vai chegar o dia em que você e eu não vamos poder mais aceitar esse convite. Deus tem tolerância. Deus tem limite. Você rejeita, você rejeita, você rejeita. Chega um dia que Deus diz, basta, chega. Eu vou passar para aquele que está querendo. Isso também serve para quando a gente é chamado para fazer algo na casa do Senhor e a gente fica rejeitando. Cuidado. Quando Deus
Deus lhe chamar para uma obra que Ele colocar nas suas mãos, não fique rejeitando, porque Ele vai tirar e dar para quem? Que a gente venha meditar. O que é mais importante para mim? É sentar na mesa do rei ou a minha família? O que é mais importante para mim? É sentar na mesa do rei ou o meu trabalho? O que é mais importante para mim? É sentar na mesa do rei ou meus negócios? Ou ganhar dinheiro? Ou as coisas do mundo? Olhe que o Senhor ficou irado com aqueles que rejeitaram o convite dele. E esse Senhor, quando ele voltar, ele vai julgar, junto com aqueles que estão lá ceando com ele. Porque a palavra diz que Jesus vem junto com a noiva e vai julgar aqueles que o rejeitaram. Vai dar a sentença, na verdade. Porque eles foram condenados porque rejeitaram o Filho de Deus. Que nós venhamos estar naquele dia sentado à mesa ao lado de Jesus, ao lado de Abraão, ao lado de Paulo, Isaac, Jacó. Que esse convite nós venhamos fazer todos os dias aqueles que ainda não aceitaram. Amém? Só para a gente encerrar, né? Vamos louvar aquele hino, vamos. Ou vocês já chegou? Vamos louvar bem bonito aquele. Ele está muito calado com o meu gosto. Ele não é assim. Tá doente, velho. Que som. Mas você vai embora logo e dá remédio a ele, que ele fica louco. Para fechar com chave de ouro 301, vamos. Me conta, mulher, uma hora dessa, pelo amor de Deus. E a 301? É, velho, é o 301. Agora tá me doidando.
acontecer. E a noiva vai receber glória do Senhor Jesus. A fome suportou e a sede já passou. Para o céu e a ceia ainda dá luz. Ceia desse chama vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, ao vizinho transformou. Vem comigo a Jesus, vem cear. Poucos pães multiplicou, ao vizinho transformou. Vem comigo a Jesus, vem cear. Glória a Deus, aleluia. Aqui está o banquete de Jesus, né? Enquanto nós não sentamos naquela mesa para comer o maná celestial, nós vamos nos alimentarmos da palavra do Senhor diariamente até Ele voltar, amém? O pastor ora encerrando e amanhã estaremos aqui em nome de Jesus. A cadeira em casa, debaixo do tapete da cama. Pelo amor de Deus, eu quero ver o senhor bem alegre. Já estou com frio. Eu quando vou andando com 5 horas, já está me atacando. Olha, Maria, é o frio. Quando é mais avisar o calor, é o frio pagando. Graças a Deus que roupa você não fica, né? Roupa você não fica. Graças a Deus, não. Se eu ficar roupa, eu fico vermelho, não. Eu estava sentindo até falta de nós carregando. É verdade. Meus irmãos, vocês estão felizes pelo segundo de hoje, diz amém? Amém. Quem vem amanhã diz amém? Amém. Oh, que maravilha. Deus, muito obrigado por tudo que ocorreu aqui, Senhor. Pelos louvores, Senhor. Por aqueles que até desejaram louvar, mas não puderam. Pai eterno, muito obrigado pelo retorno da Vera, Senhor. Pai eterno, abençoe a irmã Maria. Muito obrigado, Senhor, pela Vanessa e suas filhas que estão aqui, a Manuela e suas filhas, a Adriana, Senhor, Pai, bom Luiz, bom Adão, Pai maravilhoso, eu te louvo, Senhor, pelo Emanuel, pela sua mamãe, pela minha esposa, pela palavra ministrada, Pai, que nós possamos, Senhor, sair daqui felizes, juntamente com a Elédia também, Senhor, Pai, em nome de Jesus, toda enfermidade seja revertida, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pelo testemunho do irmão Luiz. Pai, em nome de Jesus, que haja mais testemunhos aqui. Prepara os teus filhos para esse banquete e louvamos pela palavra ministrada. Em nome de Jesus, e você diz. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as suas consolações do Espírito Santo seja com você, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus, e que vai estar aqui amanhã.